Você já está acompanhando pela programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito interessante. Claro que falar em salva-vidas está muito mais ligado ao litoral do estado de Santa Catarina. E eu vou entrevistar o tenente Dárcio Nunes. Ele é tenente do Corpo de Bombeiros e também é o coordenador da programação do Corpo de Bombeiros aqui na capital. É isso? Parte social. Parte social. Então isso lhe dá bastante satisfação em realizar isso. Os números estão mostrando, Dárcio, primeiro obrigado por ter atendido o nosso convite, mas, Dárcio, os números 13 e 14 estão impressionantes. O que está acontecendo? É relaxamento das pessoas? Vocês estão presentes em todas as principais praias do nosso litoral, mas os números assustaram nesse começo de ano. O que é que houve? Primeiramente, saudando os telespectadores do programa Espaço Cidadão. É uma satisfação para o Corpo de Bombeiros poder esclarecer para a população acerca dos assuntos comunitários e também sobre a temporada da Operação Veraneio em si, né? Uhum. As estatísticas do Corpo de Bombeiros, elas são positivas, mesmo porque, como é que eu vou explicar para você? A ênfase é maior dada no momento que acontece o óbito, né? Mas se nós formos observar as estatísticas, por exemplo, aqui em Florianópolis, nesse ano, só nessa temporada agora, 2013 e 2014, nós fizemos 431.900 prevenções. E nós tivemos até agora óbitos relacionados à atividade mesmo de praia de afogamento. Nós tivemos 2 óbitos. Um deles foi numa praia que é uma trilha, que foi no Naufragados, que lá nós agora estamos estudando para tentar implementar um serviço de guarda-vidas lá, mesmo sendo uma praia de trilha. E a outra foi um caso de embriaguez, que a pessoa se afogou, estava com água pelo umbigo, mas ela entrou embriagada na água e ela se afogou. Então, se a gente for relacionar a população pela estatística, a população de Florianópolis, somando com o turismo, com a quantidade de turistas... Andamos perto de 1 milhão, quase. Sim. E olhar as estatísticas, só a quantidade de pessoas que o Corpo de Bombeiros identificou numa situação de perigo e retirou, seja com uma fala mais forte, seja com apito, seja indo lá no local. Entendi. Isso deu 400... A balança está assim, então, felizmente. Isso dá praticamente como se toda a população de Florianópolis recebesse uma orientação dos guarda-vidas. Se fosse analisar a população de Florianópolis, 460 mil e 432 mil pessoas já foram orientadas. Então, e no universo que nós tivemos agora 2 óbitos. É claro que chama muita atenção quando há um óbito, mas olha a quantidade de prevenções que foram feitas. E quando você me pergunta se na maioria das praias tem guarda-vidas, claro. A nossa temporada, na verdade, ela não começa na temporada, em dezembro. A gente começa já em outubro a nossa pré-temporada. Então, algumas praias, mesmo quando tem pouco turismo, algumas praias a gente, aqui em Florianópolis e em outras partes do estado, elas já são contempladas com serviço de guarda-vidas. E depois que acaba a Operação Veraneio em março, a gente continua até maio ainda mantendo algumas praias. Só que, obviamente, que a gente tem que contar com a educação da população. O bom senso do banhista, é isso? Sim, a gente tem que contar com a educação da população. Não somente na região de praia, mas também nas regiões de represa, de rios, né? Observar se naquele rio, se naquela represa, no interior do estado, especificamente, se tem um serviço de guarda-vidas naquele local. Aqui no litoral, observar onde que está o posto de guarda-vidas, observar a sinalização do posto e a sinalização da praia, que são coisas distintas. Tudo isso, essas 2 mortes que ocorreram, que estatisticamente é um universo pequeno, mas uma morte ela não tem preço. Não né? tem retorno, claro. Dárcio, eu entendi a tua colocação. Quer dizer, 400 mil pessoas foram comunicadas de como se comportar. Mas às vezes, e eu tenho exemplos, porque eu presenciei um que eu fiquei escandalizado lá na Praia do Mariscal, a bandeira vermelha hasteada ali, colocada ali bonitinha, um pai com 3 filhos, 4, 6 e 8 anos. O guarda
o salva-vida chegou ali, o guarda-vida, como vocês dizem, que é a mesma coisa, salva-vida ou guarda-vida, chegou e disse: meu amigo, aqui é bom que o senhor não toma banho. Dos filhos meus cuido eu. Bem agressivo, disse o cidadão. É um cidadão de São Paulo. Eu estava passando na hora, eu me senti aborrecido com a reação do cidadão, e aí o guarda simplesmente baixou a cabeça, fiz o meu papel, dei a minha orientação. Isso é comum? Talvez não tão grave assim, mas é comum a pessoa desobedecer a bandeira. É comum a pessoa obedecer no primeiro momento e depois que os guarda-vidas vão para outro foco, a pessoa adentra naquela região de novo. Por isso que a gente tem esse número tão elevado de prevenções, porque a doutrina do salvamento aquático, ela hoje mudou um pouco. Hoje a gente não espera dar a ocorrência para atender. Hoje o bombeiro ele se antecipa, ele faz a prevenção antes que o sinistro ocorra. Por isso que a gente tem, apesar de ter um litoral muito repleto de turistas, as estatísticas de mortes por afogamento elas são baixas, justamente porque o bombeiro hoje está atuando mais na prevenção. E pais desse tipo que eu contei a história lá do Mariscal são poucos, felizmente. Então. Em Florianópolis a gente tem o programa Golfinho, que também tem em outras partes do estado, e isso tem facilitado, porque quando a gente faz as estatísticas do programa Golfinho, que são as crianças que são orientadas, muitas crianças são turistas. E então, a criança cobra do pai, aí a cobrança é pior ainda. Cobra, né? E ensina, né? Bom, nós vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito disso, salvamento nas praias. Olhos sempre atentos. Com a praia lotada, é preciso mais atenção. Afinal, os banhistas ficam distraídos e alguns parecem não se intimidar com os perigos do mar. Você viu as bandeiras vermelhas? Sim. O que você estava fazendo na água? Eu sou nativo aqui, tu está me perguntando, é perigoso? Por causa do perigo? Não, mas eu sou nativo, eu conheço a área, por isso que eu estou aqui nessa área, por isso. Você acha que não corre perigo? Eu, no caso, não corro perigo, porque eu conheço bem a área. Mas quem é banhista, quem não conhece, é muito perigoso. Tá bem pertinho. Você vê areia? Você vê a areia? Sim. Você não tem medo, não? Não, Por quê? porque veo a arena. Acha que não vai correr risco? Creo que não. O salva-vidas explica alguns perigos que a bandeira vermelha tenta sinalizar. Por exemplo, a bandeira vermelha próxima ao costão sinaliza perigos associados, ou seja, rochas, mariscos que se criam nas rochas e também uma corrente de retorno, ou seja, que forma um canal. O que acontece? O banhista se coloca naquela situação, de repente vai tentar fugir para as pedras, pode se cortar, se machucar bastante, ou então a corrente também levar ele até fora e ele se colocar numa situação de risco e por fim, se envolver no afogamento. Outro grande desafio é manter as crianças em segurança. Pensando nisso, alguns pais já tomam alguns cuidados. Só com o acompanhante, né? Ela não vai sozinha, só comigo, com a avó, com o pai, nunca sozinho, né? E tem que ficar sempre atento, segurar na mão, colocar uma pulseirinha de identificação e assim. A gente está aqui perto, tem a bandeira vermelha, mas está sempre cuidando para não ir perto ali. Ontem a gente chegou, a princípio, né, o salva-vidas estava ali orientando, falando que não era para ficar perto. Tem que ficar de olho. Ficar de olho, que é perigoso. Os salva-vidas não param, caminham tentando orientar os banhistas. Apitam chamando atenção, ficam de olhos constantes ao mar. E quando preciso, também prestam os primeiros socorros em acidentes pequenos e nos mais arriscados. Um trabalho nada fácil, que precisa da colaboração de todos para que a diversão não acabe em tragédia. Creio que não. Agora você viu duas situações bem diversas ali. Um manezinho bem autêntico, pelo jeitão dele falar ali, só faltou ele dizer que estava comendo um peixinho escaldado no Panto Sul, lá com um pirão d'água de nylon, entende como é que é? Eu moro aqui, eu conheço aqui, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa. E a Argentina, a turista argentina, dizendo que como ela estava vendo a areia, ela achava que não havia necessidade e tal.
Que orientação o comando dá para cada um de vocês, mas principalmente aqueles que ficam lá no dia a dia, na praia e tal, para reagir em função de um comportamento desse assim? Olha, naquele caso ali a gente observou que a turista ela tinha um comportamento pacífico. Acredito que se o guarda-vida fosse abordar ela, ela ia respeitar, né? Mas em casos extremos pode até acontecer uma situação de desacato. Mas isso é muito raro, porque a gente tem que ter aquela parcimônia, tem que ter aquela... E insistir, vocês são orientados para isso, então, sim, né? Sim, porque queira ou não queira, o guarda-vidas ele está representando a figura do Estado. E a gente, uma frase errada ou uma frase ríspida, o guarda-vidas vai acabar perdendo a razão, mesmo ele tendo razão. Então a gente vai orientando exaustivamente, e esse é o melhor remédio para que a gente não passe por pessoas mal educadas, né? Porque até explicar que a pessoa distratou o guarda-vida vai ficar a palavra de um contra o outro. Exato. Então, por isso que a gente usa também a sinalização, que são as bandeiras, está todo mundo verificando. A própria pessoa, as próprias pessoas no entorno, que vê aquela cena do guarda-vida pitando a pessoa ali na bandeira vermelha, o próprio contexto da cena já faz a pessoa se retrair e sair do local. Né? Mas isso acontece na prática mesmo? Acontece, mas como eu falei, às vezes a pessoa, o guarda-vida sai, a pessoa retorna. Volta, né? Quer dizer, a gente poderia dizer o seguinte, que eu tenho um respeito muito grande pelo mar. Mar é mar, todo cuidado é pouco. Sim, e uma coisa ali que ela disse creio, né? Ela usou o verbo creio, né? Uma dos aspectos que creio o mar... que não há perigo. Um dos aspectos que o mar engana é o seguinte, naquela faixa que tem a corrente de retorno, é justamente aquela, que é o repuxo que a gente chama, né? Justamente naquela faixa que tem a corrente de retorno, é ali que não se visualiza as ondas. Porque as ondas elas quebram e a água tem que retornar por algum local. Nesse local que a água está retornando é justamente aquela faixa que a água está um pouco mais escura e é a faixa que parece até um riozinho assim. E aí uma pessoa que desconhece, que não estudou um pouco, não leu sobre o assunto, ou também não foi no posto guarda-vidas para se informar, ela pode ser influenciada de querer tomar banho ali, bem naquele corredorzinho, porque acha que ali não tem perigo, e é justamente quando o maior ali, perigo está ali. que é justamente no local onde nós fixamos as bandeiras vermelhas. Bom, eu falei para você, mar é mar, todo cuidado é pouco. O cidadão entrando nessa faixa de retorno, o ideal é ele se deixar levar um pouco, não nadar ali, porque ele não vai vencer aquilo ali, se deixar levar um pouco para fora, talvez 10, 20 metros, e aí depois ele tentar nadar e sair antes de receber o socorro? O ideal primeiro é ele... não ter ido ali. Mas depois que ele foi surpreendido por uma corrente de retorno, o ideal é ele tentar nadar paralelo à praia. Paralelo à praia. Como se fosse perpendicular à corrente, paralelo à praia. Por quê? Às vezes a pessoa dando 60 centímetros, 70 centímetros para o lado, já sai daquela corrente. E aí, se caso ela não conseguiu sair, aí o segundo ponto é esse, se deixar levar e tentar sinalizar, né? E que alguém veja, se Deus quiser. Darcio, um tempinho, nós vamos para um intervalo e nós já voltamos no programa Espaço Cidadão. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é o trabalho dos guarda-vidas nas praias. O litoral de Santa Catarina tem mais de 500 quilômetros, é isso, Darcio, mais ou menos? Sim. 500 e alguns quilômetros. Bom, claro que nem todas as praias têm guarda-vidas, mas as principais os têm num número mais do que suficiente. E a principal recomendação que se faz, respeite sempre a orientação que você recebe dos guarda-vidas. Qual é a região que mais incomoda aqui na capital? Que mais preocupa vocês? O que mais preocupa é a Praia da Joaquina. É a Praia da Juventude, é isso? A Praia da Joaquina é uma das praias que a gente tem uma preocupação maior. E agora também a Praia dos Ingleses, que tem muito caso de prevenções que a gente tem que intervir. E a Praia Brava também.
Bom, esse o nome já diz, né? Praia Brava, quer dizer, tem que tomar mais cuidado e tal. Agora, no caso ali da praia que você falou a primeira, como é o nome? Joaquina. Joaquina. É principalmente ao lado do paredão, encostado às pedras ali? Sim, ali próximo tem até um posto guarda-vidas, né? E às vezes não, a gente coloca, na hora de relocar os guarda-vidas, a gente coloca um guarda-vida em cima do costão com guarda-sol, justamente para a hora que vê que a pessoa está entrando ali no costão, usar o apito e para que a pessoa nem entre naquela região. Ô Darcio, qual foi a desculpa mais engraçada que você escutou de um cidadão a respeito de você ou um subordinado seu, orientar para o bem daquela própria pessoa? A desculpa mais esfarrapada que você já escutou? Eu acho que a mais esfarrapada, na linguagem do manezinho, é a pessoa dizer que não viu a bandeira. E a bandeira está no lado dela, ela dizer que não viu. Ah, é? Acho que essa é a mais... É daltônico, então? Poderia? Acho que essa é a mais, assim... A mais comum? É. É a mais comum também? Não sei se é a mais comum, mas a mais, assim, cômica é essa, né? Porque às vezes a pessoa entra no lado da bandeira e... não vi a bandeira vermelha ali. E é comum pais... quem é que comete mais infração? É o homem ou a mãe? O pai ou a mãe? Isso aí eu não sei te responder. Estatisticamente eu não sei te responder. Mas normalmente ele deve ser o pai, porque ele é sempre mais metido e tal. Ainda mais se ele tiver filhos homens e tal, aí muda o comportamento. Essa é a minha modesta avaliação, entende? Bom, uma outra coisa... O Corpo de Bombeiros tem diversos projetos sociais. Sim. Me fale desses projetos. Olha, eu vou responder aqui pela região de Florianópolis, mas isso se estende pelo estado todo, né? Claro. Aqui em Florianópolis, há 8 anos... O Darcio não é onipresente, né? Sim. Aqui em Florianópolis, há 8 anos, a gente tem a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e nós temos aqui o Bombeiro Mirim no contraturno escolar. Nós já formamos... Quer dizer, ele estuda de manhã... E faz o Bombeiro Mirim à tarde, ou estuda à tarde e faz o Bombeiro Mirim de manhã. Consiste no que esse Bombeiro Mirim? O Bombeiro Mirim, a gente, desde a parte de primeiros socorros, a parte de princípios de incêndio, assim, para ela ter uma noção para orientar os pais, a parte também de trânsito, a gente orienta, parte de higiene, conhecer o quartel, visitações no nosso batalhão de operações aéreas, e no final do Bombeiro Mirim, a gente faz um simulado de evacuação naquela escola. A gente leva a viatura, simula que aconteceu um incêndio e a escola é toda treinada para ir para o ponto de encontro. Quer dizer, se aquilo acontecer realmente, ele já tem uma pequena orientação de como se comportar naquela hora. E por isso também que aqui em Florianópolis a gente tem pouquíssimos casos de crianças ligando ali naquele horário de intervalo do colégio, ou naquele horário de ida para o colégio ou volta. A gente tem pouquíssimos casos de trote, assim. Porque isso, caiu muito, porque você imagina... Manteve a criança ocupada. Não só ocupada, mas ela se sensibilizou com aquela causa do bombeiro, porque o que para ela aparentemente era uma brincadeira 9, 10 anos atrás... Ela não tinha dimensão daquilo, né? Hoje o bombeiro está inserido no contexto da escola, né? E nosso objetivo agora em 2014 vai ser abranger 14 escolas da rede de ensino fundamental ali, e as creches, até 6 anos ali, que é o ensino infantil que fala, a gente vai abordar 6 creches dessas. A ideia é que a cobrança feita pela criança junto ao pai e à mãe é diferente, né? Sim, e também acaba havendo uma sinergia não só entre pai e aluno, mas também entre os professores, os diretores do colégio. Eles se preocupam mais em ver se o Fecha instrutor... o círculo aí, então. Bom, e o Projeto Golfinho? Me fale do Projeto Golfinho. Nós vamos acompanhar agora uma matéria feita pela Emily Sani a respeito do Projeto Golfinho. E daqui a pouco o Darcio vai nos contar mais alguma coisa a respeito disso. Para tentar evitar afogamentos e acidentes com o mar, o Corpo de Bombeiros criou o Projeto Golfinhos, uma forma de começar a prevenção através das crianças. A busca, entre outros objetivos, é conscientizar os participantes sobre os perigos do mar. Na verdade, o projeto ele visa tentar conscientizar as crianças da questão ambiental, da importância delas terem respeito às bandeiras, às sinalizações, né? Então a gente foca bastante em cima disso aí para as crianças, porque a criança é um multiplicador, ela aprende com a gente e acaba levando, né, para os pais, para os avós, consequentemente. O curso, que dura 4 dias, sempre é finalizado com uma formatura.
Hoje, essa turma de 39 alunos acabou ganhando mais uma aula. Eles fizeram um passeio até a Ilha do Campeche. Além de receber certificados e camisetas do projeto, lá, uma trilha com muitas informações ensinaram às crianças a importância de preservar a natureza. Eu aprendi que não deve jogar lixo, não berrar com os animais perto deles, não deve mexer. Não pode mexer em tudo que as inscrições dos mestres que deixaram, tem que cuidar da natureza. O intuito é esse, cuidar da natureza. Francesca é um golfinho comprometido. A turista de Buenos Aires mostra que para ser golfinho é preciso resistência e dedicação. Francesca, você é uma golfinha resistente, conseguiu terminar a trilha? Sim. Por quê? Porque acordei todos os dias cedo, brinquei na praia e hoje consegui acordar cedo também. Depois da trilha, o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros fez uma simulação de resgate. As crianças ficaram atentas e, claro, gostaram da ideia. Eu gostei quando a mulher pulou, ela pulou super bem, salvou o Gustavo. E quando eles pousaram bem, e isso que eu gostei. Eu gostei assim que quando a mulher pulou, que nem ele disse, daí o helicóptero chegou bem perto da água, ele não foi tão longe, foi rápido o salvamento. O Buiú também pulou bem, não precisou de nada, pulou sem pé de pato. Gostou da ideia? Gostei. Quem também gostou da simulação e do projeto foram os pais. Somos argentinos, então estamos de férias. É muito importante a importância da preservação da natureza, a floresta, o que eles aprendem sobre os perigos do mar. Então, eu achei muito interessante por isso e também pela integração com crianças locais. A Mauri, de 6 anos, também está na formatura e já sabe o que é preciso para ser um bom golfinho. Precisa ser forte, precisa nadar bem e precisa saber todos os perigos do mar. E você é um bom golfinho? Sou. Formatura bonita. E aquilo que eu sempre digo, né? Envolveu a criança, a cobrança junto ao pai e à mãe é diferente. Pai, como é que o senhor tem coragem de fazer uma coisa dessa? E uma formatura bacana, quase 40 alunos. Essa formatura, essa turma que se formou na Ilha do Campeche é uma turma da Praia da Armação. E aí a gente definiu que a formatura, até para as crianças terem um passeio, e como no próprio... na ementa ali, nas matérias do programa Golfinho também tem essa parte de ecologia, de sensibilidade com a sensibilização com a questão da natureza. A gente fez um passeio até a Ilha do Campeche. E daí lá na Ilha do Campeche, o helicóptero do Corpo de Bombeiros, o Arcanjo 01, ele também se fez presente, porque ele já tem que fazer essas rondas na praia, já aproveitou e fez um treinamento, um simulado ali. E os proprietários de barco ali que trabalham com turismo, eles gratuitamente, de forma voluntária, eles disponibilizaram os barcos a custo zero para os pais, para as crianças e para quem quisesse prestigiar a formatura. Acompanhar de perto, então, né? envolveu todo... Houve sensibilidade deles. E aí, nesse mesmo dia, a gente formou essa turma ali da Armação, formamos também uma turma na Praia dos Ingleses, e o projeto Golfinho, que agora a gente não está chamando mais de projeto, a gente está chamando mais de programa, né? Porque projeto é aquilo que estava ainda no esboço. Agora, por se fazer. E agora já está. É uma realidade. Esse programa ele começou em 98, 99, porque teve um simpósio internacional no Rio de Janeiro, e aí o Corpo de Bombeiros daqui conheceu o projeto Botinho. E aí nós adaptamos aqui para Santa Catarina com o nome de projeto Golfinho. O final era o mesmo, claro. A mesma finalidade. Geralmente são 4 dias de atividades, a gente faz das 8 às 10 da manhã.
As inscrições, elas são feitas no próprio posto guarda-vidas. A pessoa vai no posto, se informa, a gente coloca uns banners assim, uns banners grandes para chamar a atenção da população. Distribuímos também aqueles folhetins, os mosquitinhos, para divulgar. Fizemos ali as estatísticas para ter uma mala direta depois, para ter o e-mail dos pais. E no final é legal porque a formatura envolve muitos pais. É um congressamento, né? É muito legal. E tem muitos turistas. Tem turma assim como... que lá teve uma turma em Canasvieiras que chegou a 80% de argentino. 80% das crianças eram... argentinas. Bom, já que você falou em argentino, e quem é que incomoda mais o guarda-vida? O brasileiro, o nativo? Eu botei brasileiro são as pessoas fora de Santa Catarina. Ou não, fora da capital. O nativo ou o estrangeiro? Eu acho que é a mesma coisa. O comportamento do ser humano, ele é... Numa questão assim, eu acho que ela é independente de naturalidade, nacionalidade. Eu acho que na hora da pessoa estar nas férias, as preocupações eu acho que geralmente são as mesmas, a falta de cuidado às vezes são as mesmas. Então a gente não consegue precisar assim se é de um povo, se é do outro. Eu acredito que isso é geral. E isso a gente viu ali na própria entrevista. Ali deu 100%, deu 1 a 1 ali. Deu 1 a 1. Deu 1 a 1, deu Manezinho. Eu acho que o depoimento do Manezinho foi mais grave, no sentido de você dele conhecer. Alegar que conhece. Não, eu sou daqui, deixa comigo, que você não tem problema. Quando na realidade a turista argentina estava dizendo, não, eu estou mirando a arena, que ela estava vendo a areia ali, ela se achou com mais segurança. Só que uma onda pode vir aí e levá-la tranquilamente. Que outra recomendação você faz para esse pessoal que está frequentando o nosso verão aqui? Olha, água no umbigo, sinal de perigo. Isso aí é um ditado bem popular, antigo, né? bem antigo, de marketing do próprio Corpo de Bombeiros. Mas é uma realidade contemporânea, né? Porque se você se submete num local que a água já está num nível mais elevado do seu corpo, se você vier a ser surpreendido, é muito difícil de você sair daquela situação. E outra orientação que vem sendo debatida e vem sendo divulgada nos últimos tempos é a pessoa saber nadar. Aliás, é verdade aquela história de que o pescador normalmente não sabe nadar? Hoje eu ainda estava conversando com o Manezinho, que eu também sou Manezinho lá do Ribeirão, e ele ainda estava falando isso, que ele pesca, vai lá, vai colar e não sabe nadar. Há quanto tempo ele pesca? Ele já pesca há bastante tempo. E não sabe nadar? Não sabe nadar. Então isso não é lenda, é verdade? É verdade. Então, que a maioria do manezinho e do pescador não sabe nadar? Acontece muito. Isso é... Então é uma orientação que vocês dão também. Vocês chegam a fazer essa pergunta para o banhista, o senhor sabe nadar? Não, porque às vezes ele pode ser interpretado como uma afronta, e às vezes não se tem tempo de estar dando tanta explicação, na hora ali do calor é muita gente, o negócio é orientar, tirar a pessoa da situação de perigo e... Ô Darcio, muito obrigado por toda essa orientação, parabéns ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que realiza um trabalho de primeiríssima linha, ok? Nós agradecemos a participação, lembrando que o nosso telefone é 193... Repete, faz favor. 193. 193. 193. E lembrando também as pessoas que o Corpo de Bombeiros ele não tem só programas comunitários voltados para crianças. Nós também temos o programa de bombeiro comunitário, que é para adultos, também temos a brigada comunitária. E também para mais informações a pessoa pode acessar o próprio site do Corpo de Bombeiros. É meio complicado de falar o site, é www.cbm.sc.gov.br. Mas a pessoa entra ali no Google, coloca Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aparece tranquilamente. Aparece tudo, as informações estão ali, os editais também de concurso público. Valeu. E é isso. Muito obrigado, Darcio. Eu entrevistei Darcio Nunes, ele é tenente do Corpo de Bombeiros aqui de Florianópolis, da nossa Polícia Militar. Nosso tema de hoje foi a presença dos guarda-vidas nos praticamente 515 quilômetros do litoral de Santa Catarina. Tome cuidado, mar é mar. Até o próximo programa.